Oi, oi, galera, tudo bem? Aqui é a professora Avelina e eu vim para mais uma aula de artes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre moda, né? Acredito que moda seja um tema assim que todos nós gostamos muito, né? Porque ele está inserido na nossa vida, na nossa cultura, na nossa forma de se relacionar. A moda ela vem do vestuário, né? Tem a ver com vestuário, com a vestimenta das pessoas, né? Esse vestuário, essa vestimenta, ela surge lá no início, né? Como uma necessidade, ela tem uma função, essa vestuária, que é a função de cobrir o corpo, de se proteger do frio e tal, né? Com o passar do tempo, esse vestuário, essas vestimentas, elas vão ganhando características próprias. E aí a gente tem a evolução para a gente chegar no que a gente conhece hoje como moda. Ela é composta por diversos estilos, né? Então, dentro da moda eu tenho muitos estilos que podem ter sido influenciados por um zilhão, por muitos aspectos, né? Tudo vai influenciar um determinado estilo, né? Eu tenho vários estilos dentro da moda e cada estilo é influenciado por uma característica diferente, tá? Por um aspecto diferente. Acompanha o vestuário e o tempo, que se integra ao simples uso de roupas do dia a dia. Então, esse vestuário, né, ele vem acompanhar a moda, né? E aí ele se integra assim, ele vai acontecer de acordo com o tempo. Então o tempo é um fator muito forte, muito dominante dentro da moda, tá? E aí ele vai vir através, né, do uso de roupas, né, de acessórios que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, assim, o tempo ele influencia tanto na questão de época, né, de determinada época, de determinado estilo, como também o tempo enquanto clima, né? Porque, assim, a maneira como o clima está vai influenciar a minha escolha de roupa, vai influenciar a moda, né? E aí influencia também os lugares, né? Porque o clima em cada lugar, ele tem é um tempo diferente, né? Um clima diferente em cada localidade, tá? Caracterizada por uma forma passageira e facilmente mutável de se comportar e, sobretudo, de se vestir e de se pentear. Ou seja, o que é moda hoje, né, o que está em alta hoje, pode amanhã simplesmente desaparecer e ninguém mais querer usar e aquilo sair totalmente fora de contexto, né? Então, assim, moda ela tem a ver com a forma de se vestir, com a forma de se pentear, mas ela também tem a ver com comportamento, né? Então, se comportar de tal maneira também tem a ver com moda, né? Então, quando a gente fala bem assim, fulano falou de uma tal forma, né? Mas é porque tá na moda falar assim, tá todo mundo falando, né? Então, a moda, de certa forma, ela é um padrão, né? Para se inserir a moda é aquela coisa, né? Uma pessoa usou, essa pessoa foi influenciando as pessoas que estavam em volta dela, de repente essas pessoas também estavam usando, e aí essa característica, essa vestimenta, ou esse penteado, ou esse acessório, ou esse modo de se portar, ele é espalhado e aí um grande número de pessoas passam a usar ou se comportar de determinada forma. Isso é moda, entendeu? Então, para ser moda, para mim definir que algo está na moda, eu vou levar em consideração a quantidade de pessoas que estão utilizando ou se comportando daquela determinada forma, entendem? Então, assim, para ser moda, eu tenho que ter muitas pessoas fazendo. Se uma só pessoa fez, não é moda, entenderam? E aí a gente tem os estilos, né? A moda, ela vem para
separar grupos, né? Cada grupo, de certa forma, ele tem um estilo, né? Então, são características, né? Os figurinistas utilizam-se de 5 elementos básicos. Então, quando um figurinista, né, ele vai pensar num elemento para moda, ele vai levar em consideração a cor, a silhueta, o caimento, a textura e a harmonia da peça. A moda é abordada como um fenômeno sociocultural que expressa os valores da sociedade, os usos, os hábitos e os costumes em um determinado momento. Então, assim, a gente vai observar que ao longo da história, né, a moda ela vai servir como um fator, né, sociocultural, ela vai servir como um marco histórico para aquela sociedade, para aquele tempo, né? Então, quando a gente volta lá no passado e a gente vai observar, por exemplo, a forma como as pessoas lá no Egito Antigo, como elas se vestiam, como elas se comportavam, como elas se penteavam, né? Então, assim, a gente vê que naquele período tem uma determinada moda para aquele período, né? Aí a gente pula lá para a Idade Média, a gente vai ver que lá tinha um outro, né? A gente falou bastante sobre o Rococó, né? Lá no ano passado, não sei se vocês lembram, né? Mas a gente já falou sobre o Rococó. Lá no Rococó a moda era muito importante. Como que era a moda naquele período, né? Como que as pessoas se vestiam e se portavam naquele período. Então, assim, a gente vai entender um pouco como é a sociedade também através da moda. A moda ela vai contar um pouco pra gente como aquelas pessoas se portavam, como que elas viviam, tá? Já o estilismo, né? O estilo, né? Que são existem vários grupos com vários estilos no mundo, né? O estilismo e o design, eles são elementos integrantes do conceito de moda, tá? É diferente desse fenômeno sociocultural. O estilismo e o design, ele tem um papel bem definido, né? Ela acompanha um sistema de vestuário, né? De acordo com o tempo, vai integrar o uso de roupas dentro do dia a dia em um contexto muito maior, né? Onde eu vou identificar grupos políticos, grupos sociais, grupos históricos, grupo sociológico, né? A minha forma de pensar, ela pode ser também expressada através da vestimenta, através do meu estilo, né? Então a gente tem vários grupos aí, vamos pegar, por exemplo, um grupo de pessoas emos, né? Há um tempo atrás estavam muito ali, assim, alguns ainda usam esse termo. Aquelas pessoas, elas tinham uma maneira específica de se vestir, optavam pela roupa preta, tal e etc. Aquela vestimenta, aquela forma de maquiagem, né? Aquela forma de comportamento, o penteado, né? Tudo identificava aquele grupo, aquele estilo. Então, quando eu olhava por uma pessoa e eu via toda aquela característica, tanto de vestimenta como de comportamento, eu sabia que ela pertencia a determinado grupo. Assim acontece, por exemplo, com rap, com hip hop, né? Eu tenho vários estilos e aí o estilismo e o design vai pensar na moda dentro disso, entenderam? Dentro dessa separação de grupos que podem ser sociais, políticos, existem N tipos de grupos, né? E aí a gente pega esses estilos e para se comunicar também através da moda. A moda, esse conceito de moda, né, das pessoas pensarem da influência da moda, né, conceito real da moda, né, que significa costume, que vem do latim modus, né, então seria como se fosse um modo de agir, um modo de vestir, né. Esse conceito ele vai surgir de fato
lá no século XV, tá? No início do Renascimento, tá? A variação da característica dessas vestimentas, né? Ela surge, né? Para diferenciar o que antes era igual. Então as pessoas usavam o estilo de roupa desde a infância até a morte. A gente não tinha uma diferença muito grande assim da roupa de uma pessoa adulta para uma pessoa pequena. Eu seguia sempre o mesmo padrão de roupa durante a vida inteira e não tinha muita diferença da roupa de um para o outro também. A roupa do homem, da mulher, era tudo sempre muito parecido, tá? Anteriormente a esse período, né? Com o surgimento, assim, de fato da moda lá no século XX, aí é que a gente vai ter, de fato, né, a partir desse, principalmente da Idade Média, é que as roupas, elas vão se diferenciar, né, e aí vão seguir um padrão. E aí esse padrão, ele aumentava de acordo com a classe social. Chegaram a existir nesse período leis que diziam que, tipo assim, ó, só vai se vestir assim quem pertence a essa classe. Só vai usar tal cor as pessoas que são nobres. Quem não é nobre não pode usar essa cor, não pode se vestir assim. Então, a partir desse momento ali, a moda, ela começa de fato a mostrar como que era, a que grupo, a que estilo a pessoa pertencia, digamos assim, entendeu? Então, no período tal, a pessoa vai usar, quem é nobre vai usar roupas assim, com cores assim, etc. Se você já é mais pobre, você já não vai usar muito a roupa assim também, entendeu? Vai usar com essas características e tal, para diferenciar os grupos sociais, tá? A burguesia, ela não era nobre, né? Não eram reis, rainhas e tal, os duques e tal, príncipes, mas era uma classe muito rica, né? E aí o que acontece com a burguesia? Ela tem dinheiro, então ela vai passar a imitar as pessoas nobres. Então ela começa a investir, né? Comprar roupas iguais às roupas dos reis, das rainhas, dos príncipes e princesas e tal da época, tá bom? Porque elas querem serem diferentes dos outros também, né? A partir de então, né, com a Revolução Industrial, lá no século XVIII, né, a gente vai começar a diminuir, né, o custo dos tecidos. Então, os tecidos ficam mais baratos, tem-se a invenção da máquina de costura. Tudo isso faz com que as pessoas, né, tenham um maior poder de aquisição. E aí a gente já não vê mais a moda sendo um padrão tão forte assim de separação de classe entre rico e pobre, porque as pessoas nesse período aqui, já no século XVIII, elas já têm mais condições de comprar roupas melhores. Então a gente consegue ver já essa diferença entre essa não diferença entre as roupas, tá bom? Mesmo após essa facilidade toda, né? A gente chega naquele ponto assim onde as mulheres ainda são privadas da modernidade, né? As mulheres elas ainda não conseguem usar o que a gente tem hoje em dia, por exemplo, né? Eu vou lá numa loja e eu tenho uma blusinha que ela serve em mim, mas serve no meu corpo, serve no corpo de uma outra pessoa, e eu tenho muitas, assim, roupas. Naquela época, as mulheres ainda existiam a coisa da roupa sob medida. Então, eu precisava de uma roupa, eu tinha que ir lá na costureira, a costureira tinha que tirar minhas medidas e ela iria fazer uma roupa específica para mim, né? Porque as roupas eram sob medidas, né? E a partir dessa dificuldade de encontrar essas roupas, né, é que surge a alta costura.
que produzia diferentes estilos por meio de estilistas que inventaram tendências. Então a gente vai ter ali, né, nesse período do século XVIII, século XIX, né, início do século XX, a figura do estilista, né, que são aquelas marcas muito famosas, que ficaram bem famosas, principalmente lá no século XIX, no século XX, desculpa, né, que é o que a gente está estudando um pouco da arte moderna. Esses estilistas, eles criam tendências, são eles que vão ditar as regras, são eles que vão ditar a moda. Então, o estilista vai lá e faz um vestido e ele assina aquele vestido, né? E aí a pessoa está usando aquele vestido. Hoje a gente tem marcas famosíssimas, né? Dior, Prada e tal, e etc. E aí, quando o artista assina aquela roupa, assina aquele produto, ele passa a ter um valor muito, muito alto, né? E aí ele vai criando uma tendência. Então, tipo assim, o estilista vai criar uma manga bufantezinha, entendeu? E aí, de repente, está todo mundo usando aquela mesma característica de roupa. Então, é a figura do estilista que vai ditar esse padrão de moda. Ela está diretamente ligada a padrões, né? É algo assim, muito a se pensar, porque eu não consigo ver isso muito como uma coisa muito boa dentro da nossa sociedade. A moda, por mais que a gente tenha evoluído, por mais que a gente tenha chegado ao que a gente tem hoje enquanto moda, né? A gente vai ver algumas imagens e comentar sobre ela, que, tipo assim, a moda ela evoluiu muito e foi se transformando muito no decorrer do tempo, né? Mas a moda está ligada diretamente a padrões. Esses padrões, eles são impostos pela sociedade, né? Além desses padrões, a gente vai gerar uma série de preconceitos. Esses preconceitos têm a ver com classe social, com tipos de corpos, né? E a gente tem uma coisa muito triste em relação aos tipos de corpos dentro da nossa sociedade, né? Porque hoje a gente vê a moda ainda muito ligada àquela figura estereotipada da modelo que é muito magra, que não sei o que, e a gente não consegue a gente não consegue se encaixar dentro daquele padrão, o meu corpo não se encaixa dentro daquele modelo de roupa, digamos assim, entendeu? Então, assim, o nosso grande objetivo, né, a grande função, assim, que a gente tenta passar para os alunos e que os alunos possam trazer e tentar mudar, porque é da geração de vocês, é tentar discutir e quebrar todos esses preconceitos que existem na atualidade. E aí a gente pode utilizar a própria moda para nos auxiliar, né, a acabar com esses tipos de preconceito e aí a gente pregar uma nova aceitação, né, de todas as nossas características, os nossos cabelos, os nossos penteados. A gente tem que começar a pensar, né, que todas essas características, seja de cor, seja física, seja como for, que estão diretamente ligadas à moda, esses preconceitos eles devem ser quebrados, né? Sempre. A gente tem que buscar algo de igualdade, algo que traga respeito, né? E aí a gente chega, né, até naquilo que a gente fala assim, muito do meu direito enquanto pessoa, enquanto na sociedade, a gente vê uma diferença imensa, né, de diferença entre homens e mulheres, por exemplo, né, na vestimenta, e aí eu tenho um padrão muito forte para a figura feminina, porque eu posso usar isso, eu não posso usar aquilo, se eu usar isso aqui significa que eu sou aquilo, e a gente tem que quebrar esse preconceito também, porque eu tenho o direito de usar, me vestir e me portar da maneira que eu quero, né? É algo também a ser quebrado e está diretamente ligado à moda, né? Aqui a gente vai ver alguns exemplos de como a arte da moda, né, ela foi evoluindo
no decorrer dos tempos, né? Aqui nesse quadro do lado direito, né, a gente tem ali, pelo menos o meu lado direito, ele vai ter ali, a gente tá vendo no início a arte egípcia, aí vem a arte greco, a arte romana, a arte bizantina, né? E aí como a moda vai evoluindo nesses períodos e tal. Aí aqui a gente vai lá pro século XVII, século XVIII e tal, que é uma época onde a moda ela tem aquela há uma ascensão da moda, né, do conceito de moda, onde as pessoas vivenciam e investem muito em roupas, em sapatos, em adereços, né? A gente consegue ver assim que a figura da mulher ela tá ligada diretamente à moda, então a gente vê ali que existe até uma evolução, né, entre o século 17, início do século 18 ali, então a gente vê aqueles vestidos bem grandes, bem pesados, o uso de espartilhos, né? Aqueles chapéus todos decorados, suntuosos e tal, muitos adereços, né? E aí a gente vai vendo que vai ficando uma coisa mais leve, cada vez mais a mulher ela ganha um pouco de liberdade, né? Porque pensa como é carregar esse vestido, essas armações, né? Então a mulher vai conquistando com muita briga, com muita luta no decorrer do tempo, né? E se a gente observar também a vestuária masculina, ela também evolui muito, né? Porque a gente vê ali no início, ó, pega ali no período grego, né? Ali, a gente não consegue ver uma diferença tão grande entre a vestuária masculina e feminina, né? Os homens, a gente fala muito, hoje em dia, a mulher usa calça, a calça é tradicionalmente do homem, mas se a gente for olhar tradicionalmente mesmo, o homem é que usava o vestido, né, anteriormente. Então, assim, existe uma evolução em ambas as partes, tanto na moda feminina como na moda masculina, né? A moda masculina, ela até, durante um certo período, ela tem muito mais adorno, ela é muito mais enfeitada, né? Muito mais pomposa do que a própria moda feminina. Que a gente vai vendo também alguns outros exemplos, né? Ó, o ano de 1090, 1300, 1500, né? Olha como a gente tem ali a moda sempre evoluindo, né? A gente já chega aqui, olha, assim, a gente começa no ano 1000, né? E vai pro ano 2000. Olha a diferença e por quantas características, né? A gente vai passando, né? Observem bem a moda masculina, como ela vai se transformando durante toda a história também, e não só a moda feminina. Aqui a gente tem alguns exemplos de croquis, né? Aqui a gente já vê que a mulher ela já tá ganhando um pouco mais de liberdade, ela ganha tecidos mais leves. Olha o cabelo, né? O cabelo diminui aqui, que ela já usa um cabelo curtinho, que é um cabelo mais prático, né? Aqui já a gente já consegue ver a década de 50, vai para 80, 90, anos 2000. Olha como a gente já vê uma grande evolução. Mesmo se a gente pegar aqui ó, só o século 19 e 20, né? Desculpa, 20 e 21. Alguns outros exemplos, né? A gente consegue observar aqui, assim, que são estilos totalmente diferentes, né? Como a moda vem trazendo esses estilos, né? Aqui também, ó, estilos totalmente diferentes um do outro. Um mais romântico, um mais clássico. Eu trouxe esse aqui, né? Que a gente tem que aprender a valorizar todos os tipos de corpos. E que existe, e que todo mundo tem o direito de estar bonito, de se vestir bem, independente. Então é uma coisa que a gente realmente tem que quebrar. É preconceito.
Bom, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente se vê numa próxima. Estou morrendo de saudade de todos. Até a nossa próxima aulinha. Beijo!